Olá, boa noite. Como vai? Vai bem? Está no ar pela TV Pantanal, canal 22, emissora do Grupo Gazeta de Comunicação, programa Opinião. Estamos abrindo mais uma semana aqui no Opinião, segunda-feira, 7 de abril de 2025. Satisfação em estar de volta com você. Como vai? Vai bem? Tomara que você esteja bem, sabe? Tomara que você se mantenha bem. E a gente está a postos para mais um programa Opinião na sua TV Pantanal, não é? Muita satisfação e, evidentemente, abrindo aí uma semana na qual nós estaremos comemorando o aniversário da nossa capital, Cuiabá. Amanhã, aniversário. Amanhã, Cuiabá faz 306 anos. Para nossa alegria, né? Nossa acolhedora Cuiabá, hospitaleira, esse povo único, não tem lugar nenhum. Viaja por aí, você não vai achar povo que nem o de Cuiabá. E aí, por conta de tudo isso, e especialmente da programação de aniversário da capital, não é? Está a posto conosco aqui o Johnny Everson, que é secretário de Cultura aqui do município, vai estar falando conosco aqui muito sobre essa programação. E o Johnny Everson ficou aí, eu estava convidando ele há um tempão aí atrás, mas muita coisa, né? Porque afinal de contas houve a transição, depois tem que arcar com as consequências, tem que fazer, rapar o tacho, pagar o povo que estava aí na cola, organizar a pasta por lá para depois poder vir. Felizmente deu certo agora. E a gente vai esmiuçar um pouco essa programação do aniversário de Cuiabá. Desde 1700 e quando, Lorenberg? Que foi o Pascoal Moreira Cabral, que ele fundou... 19. Esse Lorenberg está muito sabidão para o meu gosto, hein? Deixa eu ver se está certo aqui. É isso mesmo. O glorioso foi exatamente o Pascoal Moreira Cabral, ele... o fundador da nossa querida Cuiabá. Então, nós vamos conversar aqui, 1719. Pascoal Moreira Cabral assinou, então, a ata de fundação de Cuiabá. Então, fique atento, porque o Johnny Everson vai falar sobre isso e também outras questões envolvendo essa pasta da cultura aqui na nossa capital, riquíssima, inclusive. De uma cultura riquíssima. Lorenberg, boa noite, como vai? Vai bem? Muito bem, Paulo. Boa noite, Paulo Coelho, e um grande abraço. Mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. Hoje também é aniversário. Não é aniversário. Hoje é o dia do jornalista. Eu quero cumprimentar todos os meus amigos, meus colegas, os meus amigos e colegas de profissão. Parabéns por essa data importante, não é? Que a gente sabe, os bons principalmente, todo mundo que é jornalista aí, mas os bons, aqueles que seguem à risca o seu dever de levar boa informação isenta, informação nua e crua, sem vícios, sem nenhum tipo de distorção, né, de militância e por aí vai. Então, aos meus amigos que estão aí acompanhando a gente, os jornalistas, muito obrigado, parabéns pelo nosso dia. Também acho que há 7 anos atrás, nesse mesmo dia, estava sendo preso o agora presidente Luiz Inácio Lula da Silva, naquela operação da Lava Jato, né? Foi exatamente, eu lembro como se fosse hoje, num dia 7 de abril, quando o Lula resolveu se entregar, quando já estava sendo procurado pela polícia. Opinião está com o Johnny Everson. Muito boa noite, bom tê-lo aqui. Obrigado por aceitar, enfim, né, bicho? Aceitar nosso convite. E o nosso querido Johnny Everson, já conhecido há muito tempo da nossa cultura cuiabana. Já fui em shows, não é? O Johnny Everson cantava, não sei se está cantando agora, porque você está tendo tempo. Mas o fato é que agora a pasta exige muito. Eu queria já, ao cumprimentá-lo, perguntar dessa programação, como que ela começa como que ela se estenderá e como que ela vai terminar. Boa noite. Boa noite, meu amigo Paulo Coelho, meu amigo Lorenberg. Mais que uma alegria, uma honra estar aqui compartilhando esses momentos e podendo falar com sua audiência, com seu público,
sobre a cultura e sobre a nossa programação especial para o aniversário do município. Bom, não preciso repetir, né, sobre o que nós encontramos no dia 2 de janeiro na prefeitura, em todas as pastas, especialmente na cultura, e tem sido um desafio colocar em ordem a casa, do ponto de vista financeiro e também administrativo. Mas Deus tem abençoado e tem dado tudo certo, tanto que, apesar de tantas adversidades e desafios, nós estamos conseguindo fazer uma extensa e intensa programação cultural para toda a comunidade, para o povo cuiabano. Começou no dia 5 de abril, uma programação da Mitra. Nós trazemos aí na conjugação coletiva, porque é uma ação que a prefeitura tem apoiado institucionalmente e, dentro do possível, também apoiado com alguma certa infraestrutura essa ação da Mitra. É uma grande programação, uma celebração do padroeiro da cidade, Senhor Bom Jesus de Cuiabá, que começou no dia 5 de manhã, lá no Cochipó do Ouro. Uma cavalgada que trouxe de lá até o Parque das Águas a imagem do santo, a imagem abençoada lá da Mitra. E no Parque das Águas, mais uma ação aconteceu de celebração campal. Em seguida, motociclistas, ciclistas e carros antigos trouxeram a imagem até o São Gonçalo Beira-Rio. No São Gonçalo Beira-Rio, outra manifestação religiosa. E em seguida foi levada essa imagem lá para Santo Antônio do Levergero, no dia 6 de abril. E amanhã, de manhã, essa imagem vai subir o rio Cuiabá até a Orla 2, aqui no Porto de Cuiabá. De lá, uma procissão ecumênica acontecerá e levará essa imagem até a Praça Lencastro, onde acontecerá a ação cultural final em homenagem aí aos 306 anos de Cuiabá. Esse evento todo realizado pela Arquidiocese, pela Mitra. Nós, além desse evento da Mitra, houve também no dia 6, Paulo Coelho, uma corrida tradicional, 35ª edição da corrida Bom Jesus de Cuiabá, realizada pela Secretaria de Esportes, em parceria com a Câmara Municipal, emenda parlamentar, subsidiando os custos financeiros desse evento, fornecida pelo vereador Chico 2000. E nós aqui no município tínhamos como ação cultural um ato, né, simbólico e cultural de amor, de declaração de amor pela cidade. O amor, ele se manifesta de várias maneiras, e uma das principais maneiras é pelo ato de cuidar de alguém, cuidar de alguma coisa e cuidar da cidade, da nossa casa. É o maior ato de amor que se pode demonstrar numa data tão especial que é o aniversário. E esse seria o único evento em homenagem, dadas crises, aliás, a situação financeira, a calamidade financeira publicada, decretada, seria o único ato, convocando, conclamando toda a sociedade para ajudar as secretarias, ajudar as instituições representativas da sociedade. O Exército está contribuindo também nas UBSs, enfim, um movimento educativo que se tornasse um marco, um divisor de águas para daqui para frente, cada um cidadão fazer a sua parte. Uma vez que Cuiabá já teve a fama de uma cidade tradicional, rica culturalmente, mas suja. Está na hora de mudar esse conceito perante os olhos dos turistas e do povo de fora que aqui vem. E isso só vai mudar se nós, cada um de nós, cidadãos, fizermos a nossa parte. A prefeitura conclamou, convocou e a onda contagiou a sociedade. Mais de 100 praças serão limpas nesse ato, 50 oficialmente pela prefeitura, secretarias, Limpurbe, instituições, vereadores, mas só que a entrada dos vereadores de corpo e alma no processo fez com que esse movimento crescesse muito. Presidentes de bairro, comunidades, vereadores adotando praças para entregá-la limpa no dia 9. Então, só agradecer aí a participação de toda a comunidade, de toda Cuiabá nesse ato, e com certeza será um divisor de águas. Além disso, de última hora, no apagar das luzes, sexta-feira o prefeito me convidou para uma reunião na sua sala e falou: Johnny, o governo do estado de Mato Grosso, que tanto tem feito por nós aqui pela capital desde o dia 2 de janeiro, ofertou toda a infraestrutura necessária no Parque das Águas para que a gente realize shows, um evento de fato artístico e cultural, além
da limpeza. E nós não podemos recusar um presente do governador e da primeira-dama. Então aceitamos o convite da infraestrutura, da organização, e nós mobilizamos alguns artistas locais, alguns dos melhores artistas de Cuiabá, que realizarão grandes apresentações musicais das 16 horas até as 22 horas. Então, se você estiver em sua casa descansando, passeie pelo Parque das Águas e curta um pouco, ou, aliás, o melhor da música e da Amanhã, dança então, regional. né? Amanhã. Das 8, de que horas? Das 16 Ah, então vai ser à tarde. Das 16 às 22 horas. A parte da limpeza é das 7 horas da manhã até as 16. Aí das 16 às 22, a manifestação artística vai falar alto lá no Parque das Águas com vários dos artistas. Quando você... Daqui a pouquinho eu quero... Me der, eu falo, cito cada um. Tá, tem um banner aí, o Boca colocou ali. Esse aí é o... Nem esperou eu chamar. Esse Boca também tá bem... Boca de sacola mesmo. Amostradinho, né? Pode falar agora do... Bom, abertura às 16 horas com Raul Fortes, com o melhor do samba. Aí em seguida vem Billy Espíndola e sua guitarra de coxo. Bom, né? ele. É uma mistura de rock and roll, mas com a cultura regional, com a identidade nossa aqui. Em seguida, Louvor, Aliança Ótimo. E Samuel Lucas com a música gospel, com a música ecumênica, religiosa. Em seguida, a fala das autoridades, ali próximo às 19 horas até às 19h20. As autoridades vão fazer um agradecimento a todos que trabalharam no mutirão, que estarão lá também comemorando, encerrando o mutirão de limpeza lá com a gente no parque. Então, o prefeito e as autoridades falarão esse agradecimento. Em seguida, grupo de Siriri, Flor do Campo, com Dona Matilde e toda a sua família, sua companhia lá de dança do Siriri. Na sequência, Violada dos Amigos, com Douglas Cabral, com Jonathan Adams, Fabrício Fernando e Rafael Barros. Em seguida, Escort Som, o velho Lambadão fazendo parte também. Eita! E fechando com chave de ouro, Mateuzinho Sucessinho. Eita! Vai estar bom lá o negócio, hein? Bom demais. O Lembergs que vai lá para dançar um rasqueado. Ah, lá desculpa, falar em rasqueado eu pulei, rapaz. A parte importante também, às 18 horas, Roberto Lucialdo, Gilmar Fonseca, João Eloy, Edmilson Maciel e Dilson de Oliveira. Ah, bom. Só os popstar do rasqueado. Do rasqueado. Aí, Lunemberg, que tal? Caroline já tá ali toda, né? Aí, preparada para ir também, dançar um lambadão lá. Rainha do Lambadão. Vai levar o Murilo, que é o filhinho dela de... Tá com quantos anos? 16 já, né, Caroline? Filhinho de 16 anos. Tá com 2 anos, o grande Murilo, que é o filhinho querido dela. Então, amanhã a programação já ajuda a limpar Cuiabá a partir das 7 horas da manhã. Isso. Aí às 16, você vai lá pro Parque das Águas, nego, vai ter uma estrutura ótima, excelente, aprazível, o sol já vai estar mais, tomara que não esteja tão quente, né? E que não chova também, vai para você se deliciar aí com essa programação artística lá no Parque das Águas. Acho que vou chegar também lá, embora não dance nem o hino nacional, mas eu vou lá para prestigiar essa moçada que eu valorizo muito. Tem Siriri, vai ter o rasqueado, vai ter o lambadão, vai ter muita cultura lá no Parque das Águas amanhã, a partir das 16 horas. Professor Lorenberg, enfim. Secretário, antes de mais nada, registrar a nossa alegria. Mas é muito bom mesmo a sua presença aqui no nosso bate-papo, na nossa conversa. Todos nós ganhamos muito, sobretudo para falar de Cuiabá, falar da comemoração da cidade, ainda que não tenha obras para inaugurar, mas devemos falar sempre da cidade, falar sobre a arte, falar sobre a cultura. E por falar em cultura, secretário, permita-me trazer um trecho de uma fala, depois eu vou dizer quem foi o autor dessa fala, entre aspas, após anos vivenciando a arte, tenho convicção que a promoção da cultura, educação e o esporte devem ser tratados como políticas públicas estruturantes com uma sociedade de direitos igualitários. É preciso que tenhamos representantes que defendam os interesses da comunidade e que sirvam de interlocutores para instituições sociais. Fecham aspas. Esse trecho é uma fala do meu amigo secretário, que antes saía candidato a vereador em 2020, dia 29 de setembro de 2020.
obteve, o amigo telespectador talvez não saiba, obteve 798 votos pelo PDT. Quem que é essa conversa? É dele? É dele. Sou eu. Ele se colocou pela primeira vez como candidato a vereador. Dele, então, né? É. E aí, vereador, por falar em arte, por falar em cultura, e o senhor estava colocando à disposição da comunidade, do eleitorado, para representar a cultura dentro da Câmara, é a minha pergunta. Na opinião do senhor, com a sua experiência, com a sua vivência, quem hoje, dentro da Câmara Cuiabana, representa exatamente o segmento da cultura cuiabana? Bom, uma ótima pergunta, Lorenberg. Antes, me permita dizer da minha alegria de ter sido candidato em 2020 como vereador da cultura, minha alegria ter ficado como suplente e a minha alegria maior ainda ter assumido em setembro de 2023 como vereador por 2 meses e alguns dias. E dentro desse período recorde, aliás, período curto de 2 meses, eu consegui, num prazo recorde, aprovar 2 leis. A Lei 7.021, 2023, de 2023, que institui a Semana dos Quintais do Siriri e do Cururu da cultura cuiabana. Essa semana, na segunda semana de abril de todos os anos, nós instituímos essa semana. A intenção é que os quintais se tornem locais de visitação dos turistas, estimulados pelo poder público, criando uma rota dos quintais e, nesses quintais, a economia criativa, né? Seja o artesanato, a dança, os ensaios, a viola de coxo, o cururu, possa ser praticado, comercializado, gerando renda para essas famílias dos quintais no seu habitat. É bem interessante essa estratégia. Além dessa lei, eu também regulamentei a Lei 13.019, uma lei federal que rege as parcerias entre o primeiro e terceiro setor, o poder público e as organizações da sociedade civil. Essa lei também foi aprovada, é uma lei de minha autoria, contei com apoio técnico imprescindível da Comissão dos Estudos Permanentes dos Direitos do Terceiro Setor da OAB, presidido lá pelo Dr. Joey, por toda a sua equipe, agradeço aqui de público esse apoio e conseguimos aprovar essa lei. Então... Quer dizer, a lei, você falou federal? Lei que regulamenta a Lei Federal 13.019. Sim. Ela é uma lei que ela foi regulamentada pelo prefeito? no município de Cuiabá. Foi aprovada. Então, assim, o prefeito tinha vetado, né? Só que voltou para a Câmara e... Derrubaram. Unanimemente, a Câmara derrubou e foi, graças a Deus, aprovada essa lei. Embora a tramitação de emendas parlamentares municipais nas secretarias ainda seja extremamente desorganizada, a ponto de suspeitarmos dos interesses dessa desorganização na gestão anterior. Mas isso não vem ao caso. De qualquer maneira, a lei existe, regulamenta e a secretaria precisa agora respeitar essa lei para que as coisas procedam de maneira transparente, ética e com a devida prestação de conta social de todo recurso público que tramita nessas parcerias entre o primeiro e o terceiro setor. Agora, quando o senhor estava dizendo aí o texto, por dentro eu estava pensando assim, puxa vida, essa pessoa aí que falou isso, ela pensa igual a mim. Eu estava aqui pensando, e aí de repente o senhor confidenciou que na verdade é uma fala minha de 2020. E é o que eu tenho praticado, continuo pensando da mesma maneira, as ações transversais são fundamentais, política de cultura é estruturante, não é uma política secundária. Eu vou, não vai passar batido aqui, Johnny Everson, embora você tenha tentado disfarçar, mas essa desorganização na gestão anterior, que diz respeito a emendas parlamentares, estava ocorrendo, vamos colocar o dedo na ferida, porque é uma pasta importantíssima, é complexo do ponto de vista de achar recursos. Aí quando se consegue recursos, quando se tem um caminho, que são as vias e emendas parlamentares, havia desorganização. Que tipo de desorganização e de que forma essa desorganização foi corrigida? Eu preciso de deixar as coisas claras aqui, porque senão, desorganização, o que é isso, né? Estava tendo problema, estava tendo desvio? Fala pra gente. Não, desvio não cabe a mim julgar, né? Tem os órgãos específicos para analisar possíveis desvios ou não. Agora, desorganização administrativa cabe a mim enquanto gestor da pasta atual. E nós encontramos o processo de maneira totalmente desorganizada. Para você ter uma ideia, quando se direciona uma emenda parlamentar para determinada secretaria, ela tem a obrigação de aprovar, analisar e aprovar tecnicamente os projetos protocolados,
pelas instituições do terceiro setor. Aprovando-se tecnicamente, precisa de um parecer jurídico favorável à questão, à parceria a ser assinada. Uma vez assinada a parceria, a instituição empenha e liquida, enfim, a instituição entra em processo de execução do projeto. Uma vez executado esse projeto, cumprido o prazo de vigência desse termo de parceria, a Secretaria tem que analisar a prestação de contas protocolada pela instituição. Analisada, encontrando tudo em perfeita ordem, homologa-se e arquiva-se. A instituição tem que ficar por 10 anos com a obrigação da guarda documental de todo esse processo, para que, em caso de denúncia ou alguma dúvida que surja no decorrer desses 10 anos, ela tenha documentação para comprovar a sua execução, a sua devida e eficiente aplicação do recurso público. Todos esses passos são obrigatórios por lei. E, em face à desorganização administrativa anterior, os projetos não tinham essas prestações de contas com a devida, pelo menos aos meus olhos, com a devida apreciação, notificação de documentação complementar, caso fosse o caso, enfim. Isso estava um pouco desorganizado lá. E aí eu me perguntava, mas por que estava tão desorganizado assim? E aí eu cito como exemplo, por exemplo, o estado de Mato Grosso, a CECEL. Lá são rigorosos com a cobrança dos documentos necessários, com o acompanhamento do processo. Existe uma plataforma digital que tramita todo esse processo de forma transparente, organizada, em tempo, on time, né? Você quer um documento, você acessa a plataforma, você encontra esse documento. Nós não temos sequer um software organizado para a tramitação dessas parcerias. Então, isso está sendo providenciado agora pela Secretaria de Planejamento, a contratação do software e a devida formalização técnica de tramitação desses processos. Agora, isso está acontecendo. Agora, a forma vai correr de forma Agora está se organizando. Está se organizando. Antes tarde do que mais tarde, né? Com certeza. O Opinião vai dar um tempo para o intervalo comercial e segue com Johnny Everson, aqui, secretário de Cultura de Cuiabá. Já a gente volta com você no Opinião. Então, cá estamos de volta com o programa Opinião na sua TV Pantanal. Aqui hoje com Johnny Everson. Johnny Everson. Eu duvido que ele tenha nascido com esse nome, mas daqui a pouquinho a gente vai saber o nome exato dele, o nome de nascença, o nome de nascimento dele. Porque tem uns assim que usam um nome popular, né? Mas aí escolhem uns nomes artísticos assim bonitos, né? Everton Pop. Aí vai saber lá na identidade dele, na certidão de nascimento dele, Franço Wilson. Do Pop é Franço Wilson. Isso aqui acho que é um nome um pouquinho melhor, mas a gente já... vamos falar agora mesmo. Qual que é o seu nome? Meu nome de nascimento é Everson. E o Johnny é um apelido de colégio. Eu tinha uma bandinha de rock lá nos festivais e tal. E ganhei, então, era guitarrista. Então mas o Everson já é meu, original. Já nasceu com o Everson, já. É o Franço Wilson, né, Pop? É bem diferente. Ele não gosta, não. Ligo para ele, eu quero falar com o Franço Wilson. Já é você de novo, né? Olha, o Gazeta Digital, www.gazetadigital.com.br. Lemberg, olha só, a ex-presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, TJMT, Clarice Claudino, responde por uma reclamação disciplinar junto ao Conselho Nacional de Justiça, CNJ, por conta de um aumento extra do auxílio alimentação no valor de R$ 10.055 dos servidores do Poder Judiciário de Mato Grosso em dezembro do ano passado e que ficou conhecido como Vale Peru. A informação consta na resposta do Corregedor Nacional de Justiça, o ministro Mauro Campbell, na ação originária que reabriu o caso no Supremo Tribunal Federal, STF, no mês passado. No documento encaminhado ao ministro André Mendonça, o CNJ, afirma que a Corregedoria está analisando as explicações apresentadas pela magistrada mato-grossense, abre aspas, sobre a reclamação disciplinar. Informo que
o procedimento está em fase de análise de informações prestadas pela ex-presidente do TJMT e tem por finalidade apurar a conduta de autorização desse pagamento, sendo essas as informações a serem prestadas restituam-se à Secretaria-Geral do Conselho Nacional de Justiça, fecha aspas, diz trecho, então, do documento apresentado no último dia 4 de abril. Lorenberg, o glorioso Tribunal de Justiça, e eu tenho um carinho enorme e reconhecimento que todos nós temos pelos servidores, né, que são valorosos servidores, né. Agora, existe todo um trâmite legal, pelo que está se apurando aqui, eventuais deslizes legais, assim, da ex-gestora, não é, a ex-presidente. O que você avalia disso aí, uma vez que deu pano para manga, né? Paulo e amigo telespectador, só duas observações que me parecem importantes. A primeira dela, o CNJ, uma vez provocado, ele agiu muito rápido. Ele agiu muito rápido e pediu explicações. Parece-me, eu não tenho certeza, parece-me que houve pressão por parte do CNJ para devolução de quem havia recebido. Tanto que a imprensa, de uma forma geral, divulgou toda a matéria. Isso significa dizer que deu certa transparência às questões. Um segundo ponto, é preciso a gente começar a entender, amigo telespectador, que não importa quem seja o alvo de uma denúncia, seja de forma ilegal, ou seja de forma displicentemente, ou de uma forma de não ter conhecimento sobre cometer o deslize. Mas tem que ser esclarecido. Todos nós precisamos saber o resultado final de tudo isso. Aguardar então, né, o desenrolar, o desfecho dessa situação toda aí, envolvendo o nome da gloriosa doutora Clarice. O Opinião segue aqui. Hoje estamos recebendo aqui o Johnny Everson, secretário que, segundo ele, o nome dele é Johnny, é Everson mesmo. Aí o Johnny é por conta da imaginação de roqueiro, que na época ele queria montar uma banda lá e tal. Mas é Johnny Everson mesmo, nosso caríssimo Johnny Everson. Eu queria perguntar, para abrir esse bloco aqui, o secretário, a questão dos conselhos municipais. Como que estão constituídos esses conselhos? Eles são primordiais, importantíssimos, se eles forem sérios, né? Até tendo já a marca, sua marca, conseguiu imprimir a sua marca ali, de exigências, não é? Porque, afinal de contas, se não se degringola tudo. Daqui a pouco pode aparecer, nem Deus vai deixar, mas podem aparecer máculas, podem aparecer manchas que arranham, inclusive, a imagem da gestão. Como é que está isso hoje lá? Exatamente, Paulo. Qualificar os conselheiros sob a ótica, né, do que é política pública de cultura, que a gente falou tanto sobre isso aqui agora há pouco. Primeiro, o que é política pública de cultura? Quais são os eixos, né, das políticas públicas de cultura? O eixo simbólico, o eixo cidadão e o eixo econômico. O simbólico é o que nos diferencia do resto do mundo, né, em tempos de globalização. Saber que Cuiabá tem uma cultura única, né, como o siriri, como a viola de coxo, como o nosso jeito de falar, como nossa forma de receber as pessoas. Isso é o que nos diferencia, o nosso centro histórico com mais de 300 anos. Então, é uma riqueza que nem todas as cidades têm. Então, nós temos que preservar, resgatar, manter, investir, preservar. Então, isso é a cultura enquanto eixo simbólico. A cultura como eixo cidadão é essa cultura que é usada como ferramenta de inclusão social. Essa cultura que desenvolve também uma inteligência cognitiva nas pessoas. É uma inteligência diferente daquela lógica, da matemática, numérica. É aquela que desenvolve
as sensações, os sentimentos, e um olhar mais sensível sobre as coisas. A cultura tem esse poder, né? A arte tem esse poder. E as igrejas, as associações, quantas instituições públicas e privadas usam da arte como ferramenta de inclusão, ferramenta de exclusão da situação de vulnerabilidade de crianças que estão ali à mercê da criminalidade, da criminalização e de outras coisas. Enfim, a cultura é uma ferramenta também de cidadania, entendendo especialmente que alguns países, alguns continentes vivem em estado de guerra por questões culturais. Só para entender, os conselheiros são por mandato, qual que é o tempo que cada um tem de vigência lá dentro do conselho? Tá. Como que é escolhido isso? Só para finalizar meu raciocínio aqui, o eixo econômico... Eu achei que tivesse finalizado, por isso que eu entrei. Não. Você deu uma pausa. É porque tem os três eixos, né? O simbólico, o cidadão não. E o econômico. Pois não, então. O econômico é o que movimenta esses milhões e bilhões de dólares na internet com os filmes, músicas, literatura, tecnologia, inovação, moda. É a economia criativa. Então, o terceiro eixo, que é o da economia, que às vezes as pessoas não entendem que a cultura é um eixo, um vetor de desenvolvimento econômico das localidades do município, e é sim, pagam impostos, os trabalhadores recolhem impostos das empresas, então, como todo o setor econômico que nós temos, inclusive, no Mato Grosso. Agora, os conselheiros, entendendo esses três eixos, sendo qualificados para isso, nós, enquanto secretaria, vamos proporcionar ferramentas de transparência, né? A transmissão ao vivo das reuniões do Conselho é uma das metas de nossa gestão. Os conselheiros indicados pelo governo, pelo prefeito, estão sendo, nesse momento, nomeados, e aqui eu estou trazendo secretário de Fazenda, que agora é secretário de Economia, né? Marcelo Bussic, titular do Conselho, coisa que acontecia no nosso Conselho de Estado de Cultura, quando fui presidente por 2 mandatos, entre 2008 e 2013. Lá, secretários que cuidavam de orçamento, de finanças, de transversalidade com o turismo, com cultura, com esporte, participavam do conselho de maneira efetiva. E assim, quando eles voltavam para suas pastas, traziam consigo o entendimento de que a cultura não era simplesmente uma cereja num bolo, nem um quadro na parede, não diminuindo a cereja e nem o quadro, são importantes também, mas é muito mais do que isso. É uma ferramenta de transformação de uma sociedade. E aí, no nosso conselho terá, pelo governo, pela prefeitura, secretário Marcelo Bussic, representando a Secretaria de Economia, secretário Nivaldo, representando a Secretaria de Planejamento, secretário Fernando Medeiros, da Secretaria de Turismo, secretário Amauri, da Secretaria de Educação, secretária Vânia, da Secretaria de Assistência Social, representantes da Câmara Municipal, que ocupa uma cadeira obrigatoriamente no Conselho, e o presidente do conselho, no caso, que é o secretário nato, secretário de Cultura, que sou eu, Johnny Eberson. 7 conselheiros de governo e 7 conselheiros foram eleitos pela classe o ano passado, tomaram posse e serão agora efetivados esse ano também. Então esse conselho se reúne agora no mês de abril, a primeira reunião ordinária do conselho, extraordinária do conselho, para deliberar sobre nossa agenda e sobre as nossas atividades do ano 2025. Secretário, o senhor nos lembrou muito rapidamente da sua experiência como conselheiro da cultura estadual, Sim. Que foi até 2013 e que houve uma certa renovação do grupo de conselheiros no Estado. Isso. Aproveitando exatamente essa deixa, tem uma outra frase aqui. O poder público, entre aspas, o poder público é obrigado a devolver políticas públicas. Cultura é um trabalho tal como ou mais sério do que o outro, qualquer um outro. Exatamente. A cultura alimenta a alma. E aí vem minha pergunta, muito mais uma pergunta, é uma provocação. O senhor que é do meio, que é da arte. De fato, o poder público estadual e os poderes públicos municipais têm, de fato, olhado a cultura como deveria ser olhada, ou ainda não, ou estamos muito longe para chegarmos a esse estágio? Olha, o governo do estado melhorou muito já esse olhar para a cultura. A gente pode observar aí, a partir da gestão do então deputado estadual Allan Kardec, ele conseguiu organizar o setor administrativo da Secretaria de Estado de Cultura e entregou
para o secretário Beto 2-1 uma secretaria redonda, que por sua vez entrou e melhorou ainda mais o que o Alan já tinha direcionado. E a partir dessa organização, houve uma conquista de confiança por parte do governador, do secretário de Fazenda, Galo, que aumentou em muito o orçamento da secretaria. Não se faz políticas públicas sem orçamento, sem financeiro. E a gente observa, no caso do município, a dificuldade partindo daí. Se eu disser que, em dezembro do ano passado, os vereadores daquela gestão, daquele exercício, direcionaram 38 milhões de reais de orçamento para a Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer. Foi uma promessa de campanha do Abílio separar as pastas. Claro, de maneira muito inteligente, né? Porque cultura é cultura, esporte é esporte. Quem entende de políticas de esporte, entende de política de esporte. Quem entende de cultura é cultura. Uma coisa é muito diferente da outra, né? Embora semelhantes do ponto de vista de inclusão social, mas diferente como gestão. E aí o prefeito cumpriu sua promessa na mini-reforma, só que a mini-reforma não permite, as mini-reformas não podem ser alvo de aumento no orçamento. Dividimos no meio o orçamento, ficou 19 para um lado, 19 para o outro. Em seguida, a Secretaria de Planejamento identificou um superdimensionamento do orçamento e trouxe para 11 milhões de reais o orçamento da cultura e 14 milhões de reais o orçamento do esporte. Aí eu pergunto, como se implementar políticas públicas de cultura com 11 milhões de reais de orçamento? Aí eu tenho que fazer a folha de pagamento, os custos obrigatórios, as despesas operacionais, é muito difícil. Eu tenho certeza que este novo mandato de vereadores terá um olhar mais sensível e mais racional também para as políticas públicas de cultura, direcionando para a nossa pasta um orçamento mais condizente com o que nós precisamos para implementar as políticas. Precisamos levar cultura para os bairros, estrutura para os bairros, porque cultura lá tem. Para que os artistas das comunidades possam trabalhar, levar entretenimento, levar acessibilidade com o seu fazer cultural. E a prefeitura entra com a infraestrutura necessária. Se a gente parar para analisar, as praças culturais estão todas abandonadas. Praça Cultural do Parque Cuiabá, Praça Cultural do Pedro 90, Praça Cultural do CPA, estão todas sem manutenção, estão abandonadas. Então precisa de orçamento para fazer a recuperação desses espaços. Olha o Complexo Cultural Silva Freire, lá na Policlínica do Cochipó, está abandonada, está invadida por adictos, moradores de rua. Precisamos levar esses moradores e adictos para os locais devidos, para o tratamento, para a dignidade. Lá no Silva Freire precisamos de uma reforma profunda para que os serviços públicos sejam entregues àquela região sul tão carente de assistência do serviço público. O SIAC está lá meio abandonado, o Silva Freire está abandonado, então a gente precisa fazer uma grande reforma lá. É com dinheiro que se faz isso. O Complexo Cultural Multiuso Passaredo está subutilizado lá no Jardim Passaredo. Agora ficou 3 meses parado porque não tinha verba para manutenção, para limpeza, para recuperação do espaço e para volta às atividades. Esse espaço voltou para a gestão direta da Secretaria de Cultura. Precisamos de orçamento para isso. Então, quando eu falo que cultura quem trabalha com cultura é um trabalhador como qualquer outro de outras pastas, é porque a gente faz parte da economia criativa. Precisamos sair da informalidade. E a culpa não é só do poder público, a culpa é também dos trabalhadores do setor, que insistem em trabalhar de maneira informal, com CPF, notas avulsas. Não, abra sua MEI, formalize sua atividade. Dessa maneira você aparecerá nas pesquisas socioeconômicas e o seu fazer cultural fará parte de toda a movimentação econômica da cidade. Muito bem. Olha só, a gente vai para mais um break comercial e volta já ainda com o Johnny Everson aqui falando muito mais. Tem muita coisa de cultura para falar, nego. Você vê, olha só, não é tanta coisa que a gente está falando aqui, ainda tem muito mais ainda. Eu vou dar umas cutucadinhas no próximo bloco. Porque esse negócio de falta de dinheiro sempre foi, né, o grande bicho-papão aí de qualquer gestão, seja ela municipal, estadual e até federal. Mas aqui no caso nosso, município de Cuiabá, a gente precisa também de buscar alternativas. Eu vou já adiantar aqui, dar um spoiler, que eu quero saber como é que está esse tipo de iniciativa pública para buscar a iniciativa privada. Porque assim a gente movimenta, faz a engrenagem girar. Caso contrário, esperar
cair do céu, a não ser avião sem gasolina, não sei mais que cair do céu, chuva, não é? Mas assim, a opinião vai dar um tempinho só e volta já já com Johnny Everson aqui ao vivo. Pois bem, cá estamos de volta aqui, programa Opinião na sua TV. Eu quero mandar aqui aliás, eu quero ler aqui uma informação que é o seguinte, rapaz, por conta dessa questão do aniversário de Cuiabá, tem um recado aqui, lá da Secretaria das Mulheres. Atenção, mulheres de Cuiabá, não é? Começou hoje o feirão de empregos da Secretaria Municipal da Mulher de Cuiabá. Por isso que eu estou lendo esse recado aqui devido ao alcance social dele. É muito importante, já que a gente vê muita gente procurando por emprego. Se é o seu caso, você que está assistindo ao programa Opinião, então é isso. Com mais de 300 vagas disponíveis lá na Secretaria da Mulher, que fica ali na Getúlio Vargas, aqui no centro de Cuiabá, ali. Quem sobe tem aquela subidinha ali, né? Passa o Cine Teatro ali à direita, logo mais. Aí a programação que começou hoje, né? Às 8 horas da manhã, inclusive vai seguir. E tem umas empresas que estão ajudando aqui, Coca-Cola, o Shopping Estação, Shopping Pantanal, a Brasel, que é a Associação de Restaurantes, também a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis, o Comper Vooncard, a AC Cuiabá, que é a Associação Comercial de Cuiabá, a Infinity Assessoria Empresarial, grupo, acho que é Movap, né? É Move Up, o nome, não sei como é que se pronuncia. E CDL, Câmara de Dirigentes Lojistas aí, que estão apoiando. É geração de emprego, gente. Então, fique ligado, mandar um abraço para a Radassa, Tenente Coronel Radassa, que é a secretária da pasta lá. Está dizendo que faremos toda a primeira semana de cada mês. Não vai ser só agora não, vai ser ato contínuo, que bom. Oferta de emprego, qualificando as pessoas, dando oportunidade, e assim a gente move, né, essa engrenagem aí. Então, por falar em engrenagem, eu deixei aqui uma provocaçãozinha no bloco anterior ao nosso entrevistado Johnny Everson sobre a questão de dar os pulos, né? Se virar nos 30, já que está tendo uma escassez de recursos. No intervalo, eu tinha falado com o Johnny Everson aqui sobre emendas parlamentares, para ele lotear ali a Assembleia e ficar lá o dia inteiro. Mas tem a questão do terceiro setor também, que pode ser um grande parceiro. Como é que está isso aí? Você tem se movimentado nesse sentido, enfim? Paulo, tenho. Embora a missão do prefeito tenha sido muito clara, falou, Johnny, você não pode buscar recursos externos para dentro da secretaria, para viabilizar a continuidade das ações, antes de organizar a cozinha. Bom, antes disso, nós liberamos agora, do dia 27 de dezembro, na antiga gestão, e do dia 2 de janeiro a seguir, 4 milhões de reais no mercado pelo edital PNAB, Política Nacional Aldir Blanc. Então, através do PNAB, nós liberamos no mercado cuiabano 4 milhões de reais. Semana passada, finalizamos os últimos pagamentos que ficaram um pouco atrasados por conta de uma inconsistência nas plataformas bancárias. Mas, enfim, foi resolvido. Colocamos em 3 meses 4 milhões de reais do governo federal, que passou pelo crivo, avaliação e aprovação da Secretaria Municipal de Cultura. Colocamos também, agora, através de parcerias com emendas parlamentares dos deputados e ações que aconteceram agora no primeiro trimestre, aproximadamente mais 1 milhão de reais de verbas do Estado aqui na capital. Tudo bem, então sem recurso a classe não ficou até o momento. E buscar novos recursos federais, de emendas federais ou de emendas do Estado, ainda não foi-me autorizado pelo prefeito, porque a ordem dele foi clara e expressa. Johnny, pague o que você deve na Secretaria de Cultura. Nós temos lá um restos a pagar da última gestão, só de 2024, que herdamos, R$ 4.295.000.
4.295.000 num orçamento anual que nós temos de 11 milhões de reais. Já foi pago isso? Não foi pago, porque estamos em calamidade financeira. Os restos a pagar serão pagos a partir do dia 1º de julho. 30 de junho encerra a calamidade financeira decretada. A partir disso, a gente começa a pagar os restos a pagar. Entendi. Então, por quê? Nesses primeiros 6 meses, 2 folhas de pagamento de janeiro, contratos atrasados entendi. em secretarias Tem que vitais, fazer girar, obra com os buracos na cidade, iluminação a cidade estava sem, pessoas morrendo em acidentes na cidade, nas filas dos hospitais aí também está vendo aí problema, remédios nos estoques, a volta às aulas, são questões vitais que o cofre do município concentrou força total para resolver. E dessa maneira, nós da cultura estamos aguardando passar a calamidade financeira para colocar nosso planejamento na esteira com a graça de Deus. E o prefeito assinou uma carta de compromisso de investir no setor cultural, de descentralizar as ações para as comunidades. Ok. Aliás, o prefeito Abílio, né, Abílio? Eu falei já contigo, não sei se você se lembra. Falei com a Ana Carla também, minha amiga e também secretária de comunicação. Nós estamos aguardando o Abílio aqui no dia 27. Que dia vai dar de 27 da semana, hein? É o aniversário do programa Opinião. A gente está fazendo 5 anos, então a gente quer muito que o Abílio venha para a gente fazer um balanção sobre... Agora, 27 agora, daqui a 20 dias, o nosso caríssimo Abílio Brunini. Professor Lorenberg. Secretário, e a respeito do Centro Histórico de Cuiabá, que eu acho a coisa mais bela do mundo, mas ninguém dá atenção devida. Se nós abrirmos as páginas da história cuiabana e mato-grossense, todos os governos estaduais e governo municipal falaram de dar suporte para transformar. Eu me lembro, por exemplo, do segundo mandato do Blairo Maggi como governador do estado, que o meu amigo Carlos Ferreira, que era o secretário de Cultura do estado, tinha um projeto belíssimo para implantar no centro histórico. E esse projeto não vingou. Houve reforma de um prédio aqui, reforma do outro prédio ali, mas não passou disso. Olhando o site da Prefeitura de Cuiabá, no dia 12 de fevereiro deste ano, o senhor traz uma frase que está lá no site. Existem muitas ideias já em andamento na nossa Secretaria de Cultura. A minha pergunta é bem simples. Se existem muitas ideias, o senhor pode pegar uma dessas ideias, citá-la e comentar uma dessas ideias? Claro, com o maior prazer. É um grande desafio o Centro Histórico, o senhor falou muito bem, lembrando aí a gestão do secretário João Carlos Vicente Ferreira. Foi a última vez que as políticas públicas mato-grossenses realmente investiram em grande monta no Centro Histórico. Recuperaram vários casarões e até hoje estão aí em pé. Em 2013, na gestão do então prefeito Mauro Mendes, o PAC Cidades Históricas aportou aqui nos caixas do Poder Público Municipal algo em torno de 11 milhões de reais para a restauração de alguns casarões. A gestão do secretário anterior, pelas mãos do secretário Aloísio, devolveu 95% desse recurso, usou 5%, mas alegando excesso de burocracia e outras dificuldades na relação, inclusive, com o IPHAN, assumiu que não teria competência e capacidade de administrar esse recurso e restaurar esses casarões. Devolveu 95% desse recurso, ou seja, algo acima de 10 milhões de reais foi devolvido para os cofres do governo federal do projeto do plano PAC Cidades Históricas. É só para a gente entender a gravidade da situação. Então não foi falta de dinheiro, como o Paulo Coelho bem disse aqui há pouco. A questão da gestão pública não é só problema financeiro, né? É questão de gestão também, é questão de vencer as resistências, a burocracia excessiva em alguns casos e até a má gestão em alguns casos também. A partir disso, nós começamos um processo aí capitaneado, idealizado, pelo menos inspirado pelo prefeito, de resgatar o Centro Histórico. E isso não se faz com uma iniciativa, uma ação só da prefeitura, mas com a participação contundente do Estado. A prefeitura liderando esse processo, porque é ela que tem as chaves da cidade. O Centro Histórico é de Cuiabá, é ela que tem que nos liderar nesse processo. Mas, sem a participação do governo do Estado, e aqui eu antecipo que o vice-governador
Piveta se colocou inteiramente à disposição em ajudar financeiramente, em ajudar também com especialistas sobre o tema, na questão do centro histórico, que é também uma demanda prioritária para ele enquanto vice-governador. Já se colocou à disposição. Mas, além disso, vários institutos, várias instituições do terceiro setor estão discutindo o centro histórico. Aqui eu cito o IFMT. A UFMT já está fazendo algumas intervenções dentro do centro histórico, em alguns dos casarões, restaurando alguns casarões. Ações incipientes diante de tamanha demanda, né? Lá nós temos problemas não só da parte de infraestrutura, mas também da parte da segurança. Hoje, o maior problema do centro histórico é a sensação de insegurança que a população, que as famílias têm naquele espaço. Tem uma pesquisa que aponta que até os moradores de rua se sentem inseguros no centro histórico. Então precisamos levar esses moradores de rua para um local que tenha dignidade, condições sanitárias, de limpeza, de higiene, de alimentação. Temos que levar os adictos que estão lá também para um local que eles possam ser recuperados e entregues novamente à sociedade, ao convívio social. Temos que tirar de lá pessoas que estão roubando fios elétricos, fazendo pequenos furtos e inclusive com receptação ali dentro do centro histórico. Tem uma série de problemas graves de segurança que precisam ser tratados. Então, assistência social, segurança pública, turismo cultural, Secretaria de Obras, Secretaria de Patrimônio, que é no caso a Cultura, Secretaria de Meio Ambiente, IPDU, são ações transversais que precisam se complementar para salvar o centro histórico. E uma das ideias, como o senhor bem disse, qual seria uma ideia principal para começar esse processo? Unir, vencer as vaidades, vencer a burocracia, dar as mãos todas as instituições, Muxirum Cuiabano, que participa também, e juntos, cada um cuidando do seu setor, complementarem-se e resolver a questão do centro histórico. Tá certo. E se não tiver essa união de todas as secretarias, se você não se unir internamente, imagina depois para você lançar a mão de terceiro setor, de buscar emendas, tem que juntar tudo. Porque, olha só, ele falou de vários problemas e são várias áreas, né? A questão eu chamo de noiadinhos, mas é maldade, não são noiadinhos, né? Adictos que você falou. Adictos, e o pessoal de rua e todo o problema, a questão da segurança também, se não unir todo mundo, e é fácil, tá ali, tudo debaixo do guarda-chuva, é só conversar a Secretaria A com a Secretaria B e traçar políticas ali para que possa funcionar. Lorenberg, você sabia que... Eu não sabia, rapaz, tem esses dias que eu não sabia que o primeiro presidente da República do Brasil morou em Cuiabá. Marechal Deodoro da Fonseca. Uhum. Você sabia? Sim. Sabia. Eu não sabia, Lorenberg. Ele está mais sabidão do que eu. Na verdade, o Marechal Deodoro da Fonseca, eu estava até lendo aqui, que eu tinha notado, para não esquecer, né? Ele morou como... Não só morou, como se casou... Olha, esperto, foi pegar uma cuiabana. Ele morou, se casou aí com Mariana Cecília de Souza Meireles e viveu com a mulher lá na rua Cândido Mariano, ali no Largo da Boa Morte, isso em 1888. Olha que maravilha, que riqueza de informação que nós temos. Fora outro, tem outro também, presidente, que foi o que morou aqui. Quem foi o outro presidente que morou aqui? Foi o Dutra? Teve não, um mas outro. O Dutra é cuiabano. O Dutra é cuiabano. Eurico Gaspar Dutra, cuiabano. Não, teve um outro também que morou aqui. Enfim, além disso, tem outros atrativos que podem fazer do centro histórico, se trabalhado politicamente, né, organizado, de forma... Eu vi o pessoal do Teotônio Vilela, que é um instituto que tem aí também organizando, todos os caminhos levam a Cuiabá. Importantíssimo trabalhar aqui, porque das capitais do Brasil, quantas tem um centro histórico como esse aqui? Poucas tem. Uhum. Poucas tem. Se me fala aí, você põe no dedo de uma mão, você vai achar. Agora, Cuiabá é maravilha e precisa ser capitalizado de forma organizada isso. Ô Johnny, eu quero agradecer você por ter vindo ao programa Opinião. Não tenho muito tempo, senão, para agradecer você aqui, 3 minutos. Obrigado de verdade por ter vindo. Amanhã, portanto, dia que começa às 7 horas com a programação aí, limpando Cuiabá, todo mundo se reunindo a partir de que hora, aonde, que local?
Na verdade, a ação ela é por toda a cidade, né? Então, existem 50 praças na cidade oficialmente definidas pela Limpurb. Por que essas 50 praças foram definidas pela Limpurb? Porque são nos bairros que há maior incidência de chikungunya e de dengue. Como que as pessoas podem saber, só procurar como que faz para saber? Eu quero ir amanhã participar lá da limpeza, como é que eu faço? Tá, eu tenho uma matéria publicada no site da Prefeitura especificando todas as praças que receberão essa força-tarefa da Limpurb, das instituições privadas representativas e de todas as comunidades. Então é só acessar prefeituradecuiabá.com.br que você encontrará a lista de praças, bem como a lista de atividades culturais que acontecerão na cidade a partir das 16 horas até as 22 horas, lá no Parque das Águas, shows dos maiores artistas da música regional, e das 7 horas da manhã até as 16 horas, várias praças, inclusive na sua comunidade, praças que não estarão na lista oficial da Prefeitura, poderão estar recebendo essa limpeza por iniciativa própria de algum vereador ou de algum presidente da comunidade. Fique atento e faça a sua parte. O banner está aí, ó, shows, então, às 16 horas. Vamos lá, gente, vamos todo mundo lá, depois de todo mundo limpar a cidade, entrada franca, lá no Parque das Águas, amanhã, a partir das 4 da tarde, no Parque das Águas, tem lambadão, tem rasqueado, tem sertanejo, tem toda uma programação. Gospel, samba. Tem gospel também lá, turma do gospel. Então não tem motivo para não. E o sol vai estar, né, mais fresquinho, então dá para ir com a família, prestigiar este evento maravilhoso que celebra o 306º aniversário da capital de Mato Grosso. Amanhã, então, você não pode perder. Obrigado, Johnny Everson. Esse espaço continua a postos para bem informar. Eu que agradeço a você, Paulo Coelho, a você, Loenberg, pela honra de estar aqui. Jornalistas, eu também tenho a honra de ser jornalista por formação acadêmica. Cheguei a atuar, você lembra disso, Paulo? Como apresentador de televisão, como locutor de rádio. Então, me sinto um dos felicitados também no dia de hoje, dia do jornalista. Então, agradecer a todos que estão aí somando forças nesse momento delicado da gestão municipal. Estamos colocando a casa em ordem e isso só está acontecendo graças à sua confiança e à sua participação. Obrigado, que Deus continue nos iluminando e até amanhã no aniversário da nossa querida Cuiabá. E a gente trabalha ao vivo amanhã aqui, a partir das 19h30, a secretária de Várzea Grande, secretária de Saúde, a Deise Bocalon, vai estar com a gente aqui a partir das 19h30 ao vivo. Um abraço para você, então, parabéns pelo seu dia, pelo meu dia, pelo seu dia, você que é jornalista também. Loenberg? Até amanhã. Às 19h30 ao vivo aqui no programa Opinião. Até lá, se cuida, fica bem, fica com Deus também.